Então, hoje nós vamos continuar falando da questão dos aspectos climáticos interferindo no cultivo da cebola. Dois aspectos climáticos que interferem no cultivo da cebola é o fotoperíodo, o número de horas de luz por dia, e a temperatura. O fotoperíodo, vamos começar falando dele, né? Ele, se não tiver o fotoperíodo adequado para aquela cultivar, a cebola não vai bulbificar. Então, tem materiais de cebola de dias curtos, de dias intermediários e de dias longos. E cada uma exige uma quantidade de horas de luz para bulbificar. Então, tem muitas culturas que são independentes do fotoperíodo, né? Mas a cebola, ela é altamente dependente do fotoperíodo para bulbificação. Então, aí nós temos os cultivares de dias curtos, que exigem de 11 a 12 horas de luz por dia para bulbificar. As de dias intermediários, que exigem de 12 a 14 horas de luz por dia para bulbificar. E as cultivares de dias longos, que exigem mais de 14 horas de luz para bulbificar. A bulbificação da cebola, então, ela é promovida pela ação, né? É claro que tem outros fatores, mas sem o fotoperíodo adequado, a cebola não vai bulbificar. Sobre fotoperíodos inferiores ao exigido para aquela cultivar, por exemplo, o cultivar de dias curtos, que exige aí no mínimo 11 horas de luz por dia. E você cultivar ela numa época, por exemplo, lá no sul do Brasil, em junho, que tem fotoperíodo de 9 horas, né? Não vai formar os bulbos, né? Não vai ter essa formação de bulbo, porque não está atendendo a exigência daquela cultivar. Quando se planta, né, uma cultivar de cebola em uma época do ano, em uma região que tem um fotoperíodo que não favorece a sua bulbificação, ela vai só crescer a parte vegetativa, as folhas, e não vai formar o bulbo, tá? Satisfeita, então, a exigência de fotoperíodo para aquela cultivar, tem início a formação do bulbo, independentemente do tamanho da planta. Se o fotoperíodo é adequado para aquela cultura, para aquele cultivar de cebola, vai começar a estimular a formar o bulbo, que é a parte comercial que se tem interesse da cebola. Aqui eu mostrei ontem para vocês, mas só para ter uma noção com relação à latitude, né? As horas de luz em 3 meses do ano em diferentes regiões, em diferentes latitudes no Brasil. Aqui próximo ao Equador, praticamente não tem variação de fotoperíodo pela questão da posição dessa região, né? Aqui no Distrito Federal, que está mais próximo de nós, dá para a gente ter uma ideia, né? 12 horas e meia em janeiro, 11 horas,1 em junho e 12 horas de luz em dezembro. Aqui na região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, olha, em junho, chega a ter apenas 9 horas de luz. Então, se você cultiva qualquer variedade, não vai bulbificar nessa região nessa época, porque precisa de, no mínimo, ali, de dias curtos de 11 horas. Né? Aqui só mostrando a variação de fotoperíodo que está relacionado com o movimento de translação da Terra, né? E com isso a incidência de luz solar nessas diferentes regiões do mundo. Desse modo, vamos dar um exemplo aqui. Se cultivar, né? Se uma cultivar de cebola do grupo intermediário, que exige de 12 a 14 horas de luz por dia para bulbificar, for cultivada lá no submédio de São Francisco, que tem uma média de horas de luz de 11 horas e meia, 12 horas e meia de luz por dia. Se está abaixo, né, ali, ele atinge algumas épocas o exigido mínimo. Mas se você plantar em uma época que as horas de luz da região é 11 e o exigido é 12 horas de luz, não vai bulbificar, vai formar algo chamado de charuto. Vocês estão vendo ali à direita dessa imagem, tem uma cebola com o bulbo formado e uma sem o bulbo estar formado, porque foi cultivada em época onde o fotoperíodo não foi ali o que essa cultivar exige, né? Então não bulbifica. Outro exemplo, né, de
como fazer errado, para não ocorrer isso na hora de escolher a cultivar. Se uma cultivar de dia curto, uma que exige ali 11 horas até 12 horas para bulbificar, foi utilizada em uma região que tem um fotoperíodo bem superior, uma região em que tem um fotoperíodo ali de 13 horas, por exemplo, na época de cultivo. Haverá uma formação prematura, vai ter um estímulo prematuro da bulbificação. E dessa forma, quando a planta ainda está pequena, estimula a bulbificação, vai ocorrer a formação de bulbos pequenos. Então, o produtor, juntamente com o seu técnico, ele deve sempre fazer a escolha da cultivar, claro, considerando a característica dessa cultivar, característica visual, né? Uma das mais cultivadas é com característica ali do bulbo mais amarelado, aquele amarelado claro internamente, com aquela túnica, né, que protege por fora pela coloração amarelado, meio cobreado. Mas além de escolher a cultivar pelas características que o comércio exige, né, mais exige, tem que se observar a adaptação dessa cultivar com relação ao fotoperíodo para escolher a que melhor vai adaptar na época de cultivo. A temperatura. Qual que é a interferência, então, da temperatura no desenvolvimento da cebola? A velocidade de germinação da cebola, ela aumenta à medida que a temperatura sobe. Ela é bem baixa, a velocidade aos 5 graus Celsius, e ela tem a temperatura ótima de germinação aos 25 graus Celsius. Considerando a velocidade e a porcentagem de germinação em emergência em solos com boa umidade, a faixa ótima de germinação, né, a faixa ótima de temperatura para germinação é dos 20 aos 25. Temperaturas muito baixas, em torno dos 2 graus Celsius, a semente da cebola não germina, tá? Qual que é a temperatura para o desenvolvimento da parte foliar? Em torno de 20 a 25 graus Celsius, sendo que 6 graus Celsius a temperatura abaixo da qual o crescimento cessa. Então, abaixo de 6 graus não desenvolve a parte ali foliar da cebola. O ótimo é dos 20 aos 25 graus Celsius. Na faixa dos 6 aos 20, ou seja, tem um crescimento linear, aumenta, né, a produção ali de área foliar quando a temperatura aumenta. Então, fazendo um estudo em que a cebola se manteve aos 6, aos 10, aos 15, até aos 20, percebeu um crescimento linear de formação de área foliar. Ainda que a duração do dia seja um fator importante para a formação e maturação do bulbo, né, seus efeitos são modificados com a interferência da temperatura. Então, temperatura mais fotoperíodo vão interferir na bulbificação. O tempo necessário para o início da bulbificação, o tempo necessário para o completo crescimento do bulbo, diminui quando a temperatura aumenta, ou seja, se tiver o fotoperíodo adequado, mas temperaturas baixas, ali vamos falar médias ao longo de muitos dias de 16 graus Celsius, 15, vai diminuir o tempo, quer dizer, vai crescer menos esse bulbo ao longo desses dias. Com temperaturas em torno de 25 e fotoperíodo adequado, vai ter o bom desenvolvimento do bulbo. A bulbificação atinge um máximo quando a temperatura é de 38 graus Celsius e cessa com temperaturas abaixo de 10. Só que temperaturas muito altas, também 38, né, ela é uma temperatura que tem um desgaste muito ali da planta por transpiração, gasto de energia. Então, temperaturas em torno de 25 a 30 graus são boas para o desenvolvimento dos bulbos. A temperatura ela interfere na absorção de nutrientes, interage com o fotoperíodo, como nós vimos, né, no outro slide. Temperatura baixa e fotoperíodo bom não vai ter um bom desenvolvimento de bulbo. Tem que ter a temperatura adequada e fotoperíodo adequado. Alterando o ciclo, né, quando a temperatura não é adequada, e também temperaturas muito baixas pode induzir o florescimento. Vocês lembram que ontem a gente falou sobre produção de sementes nos campos de produção de semente de cebola?
que os bulbos, né, são colhidos, passam por vernalização natural ou artificial, em câmeras frias, e depois são plantados. Isso, lá no campo, se tiver temperaturas muito baixas, vai ocorrer uma indução do florescimento natural. Só que para o cultivo comercial não é adequado florescer. A gente não quer flor no cultivo lá comercial, quer bulbo. Né? E se floresce precocemente, não vai formar bulbos de qualidade. Tá? Então, a temperatura tem essa interferência. Sob condições de temperaturas elevadas, em torno de 30 graus Celsius, na fase inicial do desenvolvimento vegetativo, a planta de cebola pode apresentar bulbificação precoce. Em condições de temperaturas baixas, em torno de 12 graus Celsius, não é só um dia, por alguns dias prolongada, essa condição de temperatura em torno de 12 graus, pode induzir o florescimento precoce. Então, tem que considerar isso também. A época de plantio na região, se as temperaturas vão ali ser ideais para o plantio e vão comportar ali, juntamente com o fotoperíodo, as condições adequadas do clima para o desenvolvimento da cebola. Com relação à época de plantio, a gente sabe que no Brasil se planta cebola o ano inteiro, por mais que a gente ainda não é autossuficiente, mas em diferentes regiões tem sempre produtores de cebola, né? Nordeste, Sudeste, Sul do Brasil, Centro-Oeste. A época de plantio ela tem que ser definida lembrando das questões da exigência, né? Da exigência daquela cultivar. Se o fotoperíodo está sendo atendido para aquela cultivar e a temperatura daquela época do ano na sua região. E, claro, também as exigências de mercado, né? Qual que é o material que o mercado está mais comprando e, dessa forma, escolher uma cultivar que atenda ali as condições de fotoperíodo e também de temperatura. Na região sul, nos estados ali de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, efetua a semeadura, a maior parte, né, da semeadura da cebola para cultivos comerciais entre abril e junho, e a colheita entre novembro e janeiro. Na região sudeste, que compreende o nosso estado e o estado de São Paulo, faz a semeadura, a maior parte da semeadura da cebola é entre fevereiro e maio, e a colheita entre julho e novembro. Na região Nordeste, por condições climáticas favoráveis, fotoperíodo bem estável ao longo do ano, né? A semeadura é feita de janeiro a dezembro, pelas condições mesmo de fotoperíodo de temperatura serem boas o ano inteiro. A prática de semeadura, então, pode ser feita em qualquer época do ano, mas tem maior concentração de janeiro a março e possibilita o escalonamento de plantio ao longo do ano nessa região, com oferta de cebola ao longo do ano. Abri aqui o tópico de plantio. Como que é feito o plantio da cebola, né? Nós vimos num vídeo algumas aulas atrás, eu acho que semana passada, na quarta-feira, mostrei um vídeo para vocês falando que muitos produtores têm adotado a semeadura direta na área definitiva, né? Então, para grandes produtores que já têm ali uma semeadeira de alta precisão, estão fazendo isso. Mas os pequenos produtores ainda fazem transplantio de mudas. Produz as mudas em bandejas ou em sementeiras, semeando de forma adensada ali, depois pega as mudinhas ou até em bandejas mesmo, e vão transplantar para os locais definitivos. Na região Nordeste, sobre condições normais de cultivo, a muda, ela alcança a idade ideal de ir para o campo de 30 a 40 dias depois da semeadura, quando ela está com 18 a 20 centímetros de altura. Elas devem ser levadas no mesmo dia que são retiradas da área definitiva, mas quando é bandeja é mais fácil, né? Vai mantendo ali, fazendo o molhamento das bandejas e transplantando, mas se for arrancado de sementeira, tem que ser no mesmo dia para não perder a turgescência ali e não perder a muda. As mudas que estão muito fininhas, atrofiadas, elas devem ser eliminadas, não devem ser transplantadas, né? O inconveniente desse tipo de método de plantio
é que gasta muita mão de obra. E muitas vezes é o que falta no campo, é mão de obra de qualidade e em volume também. A gente sabe que no campo cada vez mais tem tido dificuldade com mão de obra, né? Os espaçamentos adotados são de 10 por 10 ou de 15 por 10. A produção que visa mercado externo, que exige bulbos maiores, né, com mais de 9 milímetros, 9 milímetros e meio de diâmetro, tem que adotar um espaçamento maior. Então, quanto maior o tamanho da cebola você deseja para o mercado, um espaçamento maior para reduzir ali a competição entre as plantas e obter bulbos maiores. Aqui estamos vendo uma bandeja com as mudinhas de cebola, aqui fazendo transplantio na área definitiva e aqui já a cebolinha desenvolvendo, né? A cebola desenvolvendo. A semeadura direta tem sido adotada por os produtores os maiores produtores que têm mais tecnificação nas suas propriedades, né? E claro, ela exige muito menos mão de obra, apenas ali uns 2 trabalhadores, um trabalhando ali no trator, e o outro ajudando a colocar sementes na semeadeira, né? Esse tipo de forma de plantio tem ganhado muito espaço nas propriedades brasileiras, né? E é o método que é utilizado nas grandes áreas de produção de cebola. Nós temos a imagem, inclusive eu passei um vídeo para vocês um dia desses, né? Mostrando aí a semeadura da cebola. A média de gasto de semente é de 2,5 kg a 5 kg de sementes por hectare, variando de acordo com o implemento ali utilizado. Nessas áreas, geralmente são irrigadas por pivô central. Mas para usar esse método, a semente tem que ser peletizada. Vocês, inclusive, ouviram falar naquele vídeo, né? Peletizada é colocada uma substância inerte em volta da semente para que ela fique com uma superfície maior e evite ali falha na hora do plantio, facilitando a distribuição dessa semente ali na área. Porque a semente da cebola é muito pequenininha. Então, se for fazer a semeadura dela sem essa peletização, dificulta muito esse processo. Como ela já vem com essa peletização, feita pelas empresas de semente, facilita muito o plantio dela por esse sistema mecanizado. Então, tendo ali uma boa distribuição, as sementes têm uma boa germinação. Além essa proteção, tem substâncias inertes, mas também são tratados com fungicidas, né, para proteger a semente ali na fase inicial de desenvolvimento. Nosso próximo tópico que nós vamos falar hoje é as cultivares de cebola. Nós temos uma grande quantidade de cultivares ali disponíveis no Brasil, algumas mais plantadas, outras menos plantadas, né? E eu vou mostrar para vocês essa lista, depois de fazer uma breve introdução aqui. A cultivar a ser utilizada no plantio, ela tem que ser escolhida. A região produtora, o mercado e o mercado consumidor. Por exemplo, a região Nordeste é da região que mais planta a roxa, tá? A cebola roxa, ela tem seu mercado, mas não é um mercado tão grande como o da cebola amarela. Então, depende do mercado consumidor, isso sempre, né, pessoal? Para todas as culturas de uso direto na alimentação, vai depender do mercado. Como a gente falou da manga nas aulas de fruticultura, nós já falamos do abacaxi, falamos de diversas culturas aí, que a exigência do consumidor é o que manda no mercado, que manda no plantio. A época de plantio, de acordo com o fotoperíodo da região e também das temperaturas, então vai escolher a cultivar que se adapta àquele fotoperíodo da época de plantio e também que se adapta às temperaturas da região. A produção de uma lavoura depende da cultivar utilizada e dos tratos culturais aplicados, dos cuidados com adubação, controle de doenças, controle de pragas, né? Irrigação, que é essencial, uma cultura altamente exigente, né, em água. Então, tem que ter um sistema de irrigação. Nessas grandes lavouras é feito via pivô, como a gente falou já, né?
Nós temos cultivares de polinização aberta e também híbridos de cebola. Com relação ao formato, nós temos aí materiais de cebola que tem formato chato, globo achatado, globular, o globo alargado e o torpedo, que é mais alongada, como vocês estão vendo aí na imagem. Uma das que a gente mais encontra é do formato de globo. Também torpedo, às vezes, a gente encontra, né? São as mais comuns, e a globo achatado também. O grupo, né, de cultivares, chamado de baia periforme, possui, em geral, uma boa adaptação nas amplas regiões de cultivo, boa resistência a doenças, boa conservação de pós-colheita, alto teor de matéria seca e sabor e odor e pungência acentuados. Pessoal, a pungência é a característica que expressa ali no sabor da cebola. Quanto maior a pungência, mais picante a cebola. Tá? Essa pungência está relacionada ao ácido pirúvico, que dá aquele sabor acentuado e que também, quando você corta ela, às vezes você lacrimeja porque daquele ácido que é liberado na hora do corte, tá? Então, a pungência está relacionada com a presença, com a quantidade de ácido pirúvico na cebola. Aqui mostrando como que é o formato, né, das cebolas desse grupo, desse tipo baia periforme. Tem várias cultivares desse grupo de baia periforme. Ela é arredondada, tá, globular, né, com a coloração interna um amarelo claro, e a coloração da túnica externa é esse amarelado, né, meio cobreado. Para o cultivo, pode ser feito tanto as mudas em bandejas e depois transplantado, ou fazer a semeadura direto no campo usando o implemento. O recomendado é adotar 10 centímetros entre plantas e 30 centímetros entre a linha, mas esse espaçamento ele deve ser adequado para o tamanho de bulbos que o produtor deseje, para qual mercado ele vai direcionar essa produção. É uma coisa importante ser considerada em todo tipo de semeadura, né, de qualquer planta por semente, né, é a profundidade de semeadura. Para a cebola, o ideal é 0,5 centímetros de profundidade que essa semente tem que ficar. Se ficar menos do que isso, corre o risco, com a água da irrigação, descobrir essa semente e ela desidratar com o calor do sol. Se ela ficar mais profunda do que isso, não vai germinar. Então, a profundidade para qualquer cultura tem que ser usada, recomendada para que tenha uma boa germinação, uma boa emergência dessas plantas, né? Vai germinar, mas se estiver muito fundo, germina, mas ela não consegue emergir, porque a sua reserva ali nutritiva da semente, como é uma semente muito pequenininha, não vai possibilitar ela emergir. As cultivares do grupo aí chamado crioula são adaptadas principalmente à região sul do Brasil e possuem alta qualidade, bulbos de cor amarela escura, uma pungência alta e excelente conservação de pós-colheita. Essa questão de conservação de pós-colheita, as cebolas, de forma bem geral, elas têm uma boa vida de prateleira se conservadas com umidade adequada, né? E com condições ali de sombra e umidade relativa ali do ar do local adequado. As cultivares híbridas possuem maior uniformidade, tem híbridos aí no mercado, né, do que as de polinização livre. Elas toleram maior densidade de plantio e apresentam maior uniformidade em bulbificação lá no campo. As cultivares disponíveis no Brasil atendem a exigência do mercado brasileiro. Bulbos de tamanho médio, que vão aí dos 50 a 90 milímetros de diâmetro, formato globular, como eu disse que o brasileiro mais gosta, né, de consumir, são essas cebolas com formato globular, mais arredondado. Os catáfilos, né, aquelas escamas externas com cor amarelo, e os internos de cor branca, levemente amarelada, e um sabor bem pungente. As cultivares de bulbo arroxeado são cultivadas grande parte no Nordeste do país e também tem seu mercado para alguns tipos de receita, né? Utilizado também, tem seu espaço no mercado, mas não é a que mais é comercializada, não é a mais comprada pelo consumidor.
O mercado brasileiro ainda é limitado para cultivo aí de cebolas de sabor mais suave, com menor purgência, né? Essas cebolas chamadas de cebola doce, elas são muito boas para uso em lanches, uso também em algumas indústrias de alimentos, só que aí no Brasil ainda não é tão cultivado. Se o Brasil investisse nesse setor de cultivo das cebolas suaves e doces, atingiria a possibilidade de exportação para outros países que consomem bastante esse tipo de cebola. A maioria dos cultivares disponíveis no Brasil são para semeio no final do verão e meados de outono, e colheita de agosto a novembro. Essa época é considerada ideal para o cultivo de hortaliça em condições de campo pela questão climática. O cultivo de verão, ele é feito semeio no final da primavera e início de verão e tem como inconveniente a bulbificação sobre altas temperaturas, chuvas excessivas que desencadeiam, né, fator aí que pode promover a ocorrência maior de doenças. As cultivares que foram desenvolvidas pela Embrapa, como a Alfa Tropical e a BRS Alfa São Francisco, elas são as únicas para plantio de verão que possuem bom nível de resistência à antracnose e à mancha púrpura, que são doenças bem comuns da cebola. Vocês estão vendo aí a cultivar que foi desenvolvida é a Beta Cristal. Ela foi desenvolvida pela Embrapa Hortaliça em 98. Ela tem um elevado teor de sólidos solúveis, a escama dela é branca e ela é bastante purgente. Essa cebola, ela tem um tamanho pequeno, o bulbo dela é pequeno e bem branquinho. Ela é adequada para ser utilizada em processos de produção industrial de conserva, cebola em conserva, produção de pastas, produção de cebola desidratada. O que vocês estão vendo nessa imagem à direita é a cebola em conserva, cebola cristal em conserva. Ela fica bem bonita porque ela tem essa coloração bem branquinha. E por ela ser um bulbo pequeno, né? O normal dele é a formação de um bulbo pequeno, fica bonito ali para conserva. Ele é um material que não é tão plantado assim, porque ele tem um mercado mais direcional para conserva, né, para mercados aí de produção de cebola em pasta, mais industrial. Aqui eu tenho uma tabela bem grande de cultivares que são disponíveis aqui no Brasil para ser plantado. Só que eu vou mostrar alguns detalhes, algumas informações, por exemplo, de ciclo, de questão do tipo, se cultivar de dias curtos, dias intermediários, e aqui a gente não vai ver nenhuma de dias longos, nessas que eu tenho disponível aqui. Vamos começar, por exemplo, aqui da Alfa Tropical. Ela é produzida, as empresas que produzem a semente dessa Alfa Tropical é a Ortec, a Feltrin e a Isla. Todo mundo acho que já viu o saquinho ali da Feltrin, da Isla. Só que aqui são sementes comerciais, não esses saquinhos, né, eles não comercializam ali, né, só naquele saquinho de papel que a gente acha no mercado. Eles produzem sementes de alta qualidade para o produtor. A Alfa Tropical, ela é uma cultivar de dia curto, ela é considerada precoce e o ciclo dela é de 120 a 150 dias, entre semear e colher o bulbo. O bulbo da Alfa Tropical ele é globular alongado. A película externa, que é aquela parte que a gente pode até falar que é a casca, né? Que protege ali o bulbo, ele é amarelado. E a cor do bulbo é branca internamente. Um exemplo aqui, a baia periforme super precoce. A empresa que produz as sementes é a Isla. É uma cultivar de dias curtos. Ela é considerada precoce. O seu ciclo de maturação fisiológica dos bulbos é de 135 a 165 dias. O formato do bulbo é globular alongado. A parte externa amarela, né, aquela casca externa, aquele amarelo cobreado, interna é branca. Vocês veem que a maioria nesse slide aqui são com característica de cor de película externa amarela e interna, todas são brancas, né? E todas, a maioria, né? Não todas, são 3 aqui são de dias intermediários e as outras são de dias curtos. A Beta Cristal, desenvolvida pela Embrapa, é um material de dias curtos, é precoce.
O seu ciclo de maturação de 150 a 180 dias, ela é achatada, o bulbo. A cor externa da película é branca e a interna é branca também. A brisa IPA 12 é produzida semente pela Hortivale. É uma cultivar de dias curtos, ela é super precoce, entregando o bulbo aí para o produtor de 110 a 140 dias. Tem essa variação, pessoal, por questão climática, temperaturas, tá? Às vezes, se tem uma região que tem uma temperatura ali em torno de 35 constantemente, você vai colher antes. Mas se tem uma região mais fresca, esse ciclo prolonga um pouquinho mais. Essa brisa IPA, ela tem formato globular, película externa amarela, interna é branco, a cor do bulbo. Cultivares aqui outras, tem a Caeté, a empresa é a Agritu, inclusive ontem a gente mostrou um vídeo, né, da Agritu falando sobre os campos de produção de semente. A Caeté de dias intermediários, o ciclo dela não é precoce, ela é de ciclo médio, sendo aí colhida depois de 170 a 180 dias de semeadura. O formato é globular e ela é uma cultivar vermelha, né, que tem a cor externa, a gente fala de cebola roxa, né, que tem a película externa vermelha púrpura e interno é vermelha púrpura também. Aqui um outro exemplo, outra lista, né, de cultivares, vocês veem que tem bastante material disponível para o produtor brasileiro escolher de acordo com as suas condições climáticas e também exigência do consumidor. Um exemplo aqui, a lambada, que é produzida pela Bayer, né? Ela é uma cultivar de dias curtos, ela é super precoce, 130 a 140 dias, que ela entrega a cebola pronta, né, com a maturação fisiológica, ela é de formato globular e ela é uma variedade de cebola roxa, com coloração vermelho púrpura pela casca externa e vermelho escuro internamente. Então, aqui tem uma lista, né, pessoal, de material disponível. Vou dar mais um exemplo aqui. A rainha, que é produzida, a empresa que produz essa semente, é a Agritu, é uma cultivar de dias curtos, ciclo médio, 160 a 180 dias para colher, entre plantar e colher, formato globular, a casca externa, o catáfilo externo é amarelo avermelhado, interno branco. A roxa da Ortec, dias curtos, precoce, 130 a 160 dias, ela é achatada, formato vermelho púrpura, então é uma cultivar aí de cebola roxa, interna ela é vermelha. Então nós temos aí, como vocês viram, uma grande diversidade de material para ser plantado, né? O produtor vai sempre optar pelo aquele que mais adapta à sua região, ao fotoperíodo da época que ele vai plantar, e também escolher com relação ao mercado consumidor. E a produtividade, tem materiais que se adaptam melhor na região e vão produzir mais, né, bulbos por hectare, e outros que não são tão adaptados. Então, o produtor já tem conhecimento e os técnicos que prestam assistência para esses produtores também estão ali para auxiliar eles na escolha desses melhores materiais a ser plantados. A parte teórica, o Neveton deixou uma pergunta aqui. Tem alguma diferença da qualidade da planta quando é plantado por semente ou por muda? Neveton, a qualidade não vai ter diferença no final ali, tá? Inclusive, isso tem a diferença de ser mais fácil ou mais difícil de plantar, né? Hoje, quando o produtor tem a capacidade financeira, né, a condição financeira de investir em um plantio mecanizado, com certeza ele vai sair ganhando financeiramente pela questão de redução da mão de obra, que não é bom socialmente falando, né, mas economicamente falando, para o produtor, ele sai ganhando. Agora, na qualidade do bulbo final, não vai ter interferência. Ambos vão iniciar por semente. Um vai iniciar por semente lá no viveiro, fazendo as mudinhas ou em sementeira ou nas bandejas e depois ser transplantado. Vai atrasar, às vezes, um pouquinho o ciclo, porque ela vai ter um momento de estresse ali de transplantio, né?
mas a qualidade do bulbo não vai ter interferência geral, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então, se vocês não têm mais dúvidas, agradeço a presença de vocês. Essa semana não vai ter atividade de sabatina. Como eu disse semana passada e essa, vocês estão com tempo de atividade para fazer o trabalho cultive, né? Que alguns de vocês já estão fazendo. Então, nessas 2 semanas eu vou avaliar a frequência e a nota baseada no quem fizer o trabalho, tá bom? Trabalho, lembrando, ele vale 7 pontos, tanto para a olericultura como para a fruticultura. Qualquer dúvida, vocês me procurem. Amanhã a gente se encontra na aula de fruticultura. Um bom dia para vocês, abraço, se cuidem e nos vemos amanhã. Com Deus, vocês. Abraço, Dora. Até amanhã. Até amanhã, abraço. Tchau, professor. Até amanhã. Tchau.